Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o deputado federal Roberto Freire. Ele é o presidente da Mobilização Democrática, um novo partido criado em abril que resultou da fusão entre o PPS e o PMN. Ele já esteve aqui no programa em abril de 2010. Boa noite, deputado. Boa noite. Obrigado aí por ter vindo ao programa mais uma vez, a segunda vez. Satisfação é nossa. E começar falando do novo partido, né? O PPS, que é o Partido Popular Socialista, e o PMN, o Partido da Mobilização Nacional, no início de abril, se fundiram, criaram uma mobilização democrática da qual o senhor é presidente. É um partido que tem aí 14 deputados federais, 58 deputados estaduais, 147 prefeitos. Pergunto para o senhor, por que criar um novo partido num país que já tem tantos partidos? Olha, se a gente fosse usar o que você pergunta, a gente dizia até para diminuir. Até diminuiu ali, né? Verdade. Mas não foi isso. A ideia é sempre perseguir um pouco o PPS, desde a sua criação, que a ideia era que não fôssemos terminativos. Em 2006 quase teve uma fusão com o PMN e com o PMN PHS. e PHS. Né? Ali por uma injunção da chamada cláusula de barreira, mas de qualquer maneira já tentamos isso. Não é estranho na história do PPS, até porque ele cresceu com essa ideia. Não ser terminativo e buscar integrar na sua formação forças políticas mais ou menos afins. Isso tem uma característica interessante, porque dois partidos no mundo, um muito antes, até da queda do socialismo real, começou a fazer isso, que foi o Partido Comunista Mexicano, e que hoje até resulta num grande partido, é o segundo partido do México, e o Partido Comunista Italiano, que é o maior partido da Itália. Nós não conseguimos esse sucesso, mas a ideia era exatamente essa, de buscar sempre ampliar, mesmo com a ideia de uma nova formação, construir a esquerda democrática dessa origem com a perspectiva de ser contemporâneo do futuro. Lá no Estatuto... Então, nós fizemos isso e, nesse momento, nós imaginávamos que, nessa sucessão presidencial, o campo se abria para mais uma tentativa. Só que nós apressamos muito, porque o governo... A campanha está antecipada, né? Por quê? Porque o governo antecipou o processo eleitoral, a discussão, é evidente, e, segundo, pela tentativa de querer impedir as novas formações políticas, os novos partidos, para que não fossem beneficiados como foi beneficiado o Partido da Social-Democracia do Kassab. Partido Social Democrático. Partido Social Democrático. Nós vamos falar disso aqui ao longo do programa, porque há várias discussões que dizem respeito à formação de novos partidos. Mas eu queria ainda falar um pouquinho da mobilização democrática em relação ao Estatuto, que vocês colocam lá como referência a Inconfidência Mineira, né? Aí eu pergunto para o senhor, o Brasil teve tantos outros movimentos importantes, independência, proclamação da República, Revolução de 30, o governo JK, o fim da inflação no governo Fernando Henrique, um mercado interno forte, um colchão social no governo Lula. Por que buscar na Inconfidência Mineira uma inspiração? Não, é porque a inspiração estava lá no PMN. E temos que reconhecer... Foi uma forma de contemplar o PMN no Estatuto ali. Sim, não só contemplar, mas dar certa paridade. Nós vamos ficar com a Fundação Astrodildo Pereira, que veio do PPS, que é um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro. Um grande comunista brasileiro. Claro. Então, é a ideia de que esse processo não seja absorção de um por outro, ou se leve em consideração quem é maior ou menor. Porque o PPS é bem maior que o PMN, né? Houve uma absorção. Não é tão bem maior, não é tão bem maior, mas é maior. E tem talvez uma presença mais significativa, até pela sua longa história. Isso. Mas, de qualquer maneira, foi uma tentativa de dizer, olha, não vamos dar nenhum caráter de absorção. Pelo contrário, vamos partir para a paridade, e tudo está paritário nesse primeiro momento, né, na saída do novo partido, e vamos atender aquilo que seja reivindicação. E como Tiradentes, mesmo com uma pequena contestação, é o grande herói nacional, não tinha por que não assumirmos isso. É a história brasileira, tem a ver... E é um personagem importantíssimo. Claro, então não tinha por que não render uma homenagem, inclusive, às terras de Minas Gerais. Tá certo. Deputado, eu queria perguntar para o senhor já disse que, na opinião do senhor, a AMD, a Mobilização Democrática, pode ou deveria até apoiar o Eduardo Campos, do PSB, do Partido Socialista, para disputar a presidência da República no ano que vem.
Já tratou disso oficialmente com o Eduardo Campos? Já teve uma conversa com ele dizendo assim, a AMD quer conversar com o PSB sobre uma aliança para a sucessão presidencial do ano que vem? Muito ligeiramente, até porque isso eu diria que é um movimento, uma certa tendência, uma simpatia que era majoritária no PPS. Mas o PPS já vinha também discutindo, e a antecipação que Lula fez com o lançamento da Dilma provocou rapidamente também a formulação de cenários. Nós admitíamos, por exemplo, a Marina, tínhamos até oferecido o partido para que ela, em vez de ela criar o rede de sustentabilidade, migrar, entrar para o PPS e para esse novo partido. Nós estamos, inclusive, ajudando a que a rede se concretize. Né? Mas, além disso, o Aécio, do PSDB, o maior partido de oposição, que também é uma alternativa, que dentro do partido existem aqueles que apoiam e que são simpáticos. Mas hoje o senhor diria que dentro da mobilização a tendência majoritária eu se inclina... Eu não diria mais isso. Por quê? Por quê? Porque eu tenho que conhecer primeiro aquilo que veio da mobilização na partir no PPS era para o Eduardo Campos. No PPS era majoritário. E eu me filio um pouco a essa simpatia. O senhor tem essa simpatia? Eu tenho, mas aí agora estamos discutindo com o PMN e há as várias alternativas também. No PMN nós estamos sentindo isso. O PMN tinha uma inclinação para o Aécio Neves, não? Não dava para perceber isso, até porque a maior dirigente do PMN lançou a minha candidatura. Ela até fez quase que como se fosse uma condicionante. E eu disse a ela, eu te agradeço muito, mas eu acho que o país pode caminhar bem com os 3 candidatos de forças majoritárias na oposição e com essa vinda, não ainda oposição, mas uma alternativa, pelo menos, não será partido do governo. O senhor disputou em 89, né? Eu disputei em 89, quer dizer, o partido tem tradição nisso, disputou 2 vezes com o Ciro Gomes. Então, nós tínhamos, não é nada que seja inédito. Não, então, hoje não dá para dizer que a mobilização tem uma inclinação pelo Eduardo Campos, está aberto isso ainda? Ainda eu não quero me arriscar a dizer isso, mas me parece que começa a ser também majoritário em função de uma característica importante. Nós estamos num processo em que o segundo turno, que é algo que as pessoas de vez em quando esquecem, Lula nunca ganhou eleição no primeiro turno, sempre disputou um segundo turno. Ou seja, é a demonstração de que não é tão fácil como ele faz crer e como algumas pessoas, até de uma forma muito ligeira... A Dilma também teve que disputar no segundo turno. Claro, nem Lula nem Dilma. Então, nada de dizer que tem muita popularidade, isso não tem... Mas hoje, né, deputado, o cenário, a última pesquisa da Datafolha, obteve 58% de intenção de voto. Se fosse hoje, ela levaria no primeiro turno. Sim, mas não é hoje. Não é hoje. Não tem nada definido. Então, não se precipite, porque antes também com Lula e com Dilma isso acontecia. E não ganharam no primeiro turno. Então, é necessário que a gente pense uma ida para o segundo turno. E eu acredito que, se você tiver 2 ou 3 candidatos, você tem quase como garantido. Não tem a garantia de que essas forças vão se unificar no segundo turno. Isso não aconteceu, por exemplo, em 2010. Fomos, e a outra força oposicionista, ao invés de se aliar à oposição, preferiu se omitir. No caso, o equívoco cometido pela Marina. Você acha que ela se omitiu e errou ali? Omitiu, claro. Ninguém pode se omitir, então para quê? Então por que ela não foi logo apoiar o governo no primeiro turno? O que é que ela quis fazer com aquela disputa? É evidente que quem votou nela não votou em Dilma. Podia até não votar em Serra, mas ela tinha que ter uma postura em relação ao governo. Então ela foi fazer o quê? Então, mas isso são águas passadas, eu espero que isso não ocorra em 2014. Estamos trabalhando por isso. Alguém diz, não, o Eduardo, que é base do governo, num segundo turno, se ele não for, poderá votar o governo. Sim, mas se nós tivermos junto dele pelo menos uma parcela da campanha, não irá. Então, por que não se buscar, por exemplo, aquilo que significa uma fratura em forças que estão hoje no governo? O senhor acha, então, com uma eventual candidatura da Marina Silva, do Aécio Neves pelo PSDB, e se o Eduardo Campos for mesmo candidato, a chance de segundo turno é altíssima? É altíssima, e mais, você num segundo turno, com o que está ocorrendo em função de uma condicionante que não tivemos das outras vezes, a crise econômica batendo na porta, ou batendo no supermercado e na feira, como queiram. Então, nós vamos ter um processo que a economia
terá um papel muito mais significativo do que teve nas outras eleições, que você tinha, de qualquer forma, um certo clima de euforia e os resultados, mesmo de irresponsabilidade cometida por Lula, mas aquilo não tinha aparecido, aparecia como uma coisa muito benéfica para a sociedade brasileira. Nós agora não. Nós vamos enfrentar dificuldades e isto pode abrir o espaço, efetivamente, para quem possa fazer melhor, que parece que é o mote de que todos querem se assumir. Fazer mais e melhor. O Eduardo Campos, Marina Silva e Aécio Neves, quem tem mais condição de ir para o segundo turno contra a Dilma? Fica difícil, da mesma forma que... Porque o Aécio ele tem um estado muito forte, Minas, né? Não, o Eduardo não só Minas, é o nome do Nordeste. Ele tem um partido com grande capilaridade nacional. E que até hoje foi o líder da polarização, grande, claro, a hegemonia na oposição. Então, se você analisasse como hoje, já que você colocou que Dilma hoje, então hoje é Aécio. Seria Aécio. E não é o que a pesquisa diz, até porque hoje a pesquisa indica como recall Marina Silva. A Marina está acima do Aécio. Então, mas é muito distante ainda. Sim. Olha, se a gente fizer o histórico dessas pesquisas nas outras eleições presidenciais, nunca com um ano antes você tinha o quadro definido. Não nos esqueçamos que Fernando Henrique derrotou Lula, que parecia que era imbatível, por isso mesmo não quis nem participar do governo Itamar, para não se misturar com o governo e fazer a sua campanha livre em 94. Fernando Henrique quase não existia. A partir do governo Itamar, do Plano Real, se credenciou e ganhou a eleição. O Plano Real elegeu o Fernando Henrique, né? Até o lançamento do Plano Real, o Lula liderava e tinha até, como o senhor lembrou, pesquisa e Gallup apontando a possibilidade de ganhar no primeiro turno. Né? Então, isso eu estou querendo dizer. Então, isso foi mais ou menos ser resolvido em março, maio de 94. Então, exatamente. Não tem por que ficar imaginando que hoje está tudo resolvido. Agora, parece claro que a Dilma tem uma vaga num eventual segundo turno. E aí, é meio difícil um governo não ir para o segundo turno. Né? E com a avaliação que ela tem hoje, enfim, essas coisas podem mudar. Hoje não, eu diria que é difícil, porque a estrutura de um governo e, de qualquer forma, tem um partido forte, então, senador, o PT. Mas veja bem, embora muito desgastado na sociedade, mas ainda com uma estrutura muito forte. E nas pesquisas de preferência partidária, ele ainda aparece como o partido mais preferido pela marca, a força da marca. Né? Mas isso teve um tempo que o PMDB era também não tinha nenhum projeto nacional. Mas eu pergunto para o senhor se a Dilma tem uma vaga no segundo turno e a outra vai ter que ser disputada entre esses candidatos da oposição, hoje a gente vê muito cavalheirismo, muita cortesia entre esses pré-candidatos. O senhor mesmo está ajudando aí a Marina a formatar o partido dela, mas pensa em apoiar o Eduardo Campos ou até o Aécio Neves. Não vai chegar um momento em que esses três candidatos aí vão ter que brigar e aí vai haver uma cisânia também nesse campo da oposição? Sim, pode haver, e é normal, até porque eu costumo dizer que governo tem apenas um candidato, não tem alternativa. As alternativas são no campo da oposição. E você pode ter oposição com características bem afirmativas do ponto de vista da mudança, da reforma, podendo radicalizar determinados aspectos. Você pode ter oposição mais moderada. Você pode ter até uma que não se caracterize muito como oposição, queira até fazer uma campanha do pós. Isso tudo são nuances que vão acontecer. O Serra tentou isso em 2010 e não deu certo, né? Olha, foi para o segundo turno, Marina ajudou também, não sendo nada, mas não era radical contra o governo, ali foi um erro. Aquela campanha de 2010 representou um retrocesso para o Brasil. Por quê? Quais foram os erros? Olha, o que foi discutir questões de patrocinar uma agenda em que nós só visávamos retrocessos nos costumes. A questão do aborto, você está falando? Claro. Nós vimos, por exemplo, 2 candidatos que não tinham nenhum histórico de vinculações com processos religiosos, muito mais representantes de uma república laica, se renderem a uma agenda que não era própria de uma república laica. Então, isso foi ruim, foi um retrocesso. Ruim para o país. Isso, concordo. E por isso mesmo nós estamos vendo aí uma ascensão de algo que é contestatório a avanços que a sociedade tinha feito. A religião é algo do campo privado, não é um problema do Estado. E isso, toda vez que você traz isso, você traz riscos de intolerância na sociedade. E nós estamos vendo pequenos focos de intolerância. Lá no Congresso mesmo nós vemos isso. Então, isso foi um atraso e eu acho que 2010 ajudou e muito
a que isso acontecesse. Vamos tentar retirar isso. Exato. Vamos ver se a gente consegue fazer uma discussão de graves problemas brasileiros que nós temos e que se agravaram, né? Eu falei grave e se agravaram com o governo Lula, que na época pouco se falava, e com a incompetência do governo Dilma. Nós vamos falar está um pouquinho todo mundo à frente dizendo alguma coisa. de economia e dessas discussões que se travam lá em Brasília, mas o ex-deputado Fernando Gabeira teve no programa e ele disse que ele sente falta de um candidato de oposição mais afirmativo, mais duro, que diga, que marque as diferenças em relação a presidente Dilma Rousseff. E ele disse que ele não vê essa afirmação, essa atitude no Eduardo Campos, no Aécio Neves e na Marina. Faltam aos três serem mais afirmativos ou você acha que cada um aí tem que seguir a sua toada? Poderia dizer a você que quando vieram falar que Eduardo Campos, quando eu falei que poderia ser uma das alternativas, alguém disse, não, mas ele não é uma oposição. Eu digo, olha, se eu quisesse uma oposição para dizer tudo o que deve ser dito e com a dureza necessária, eu iria ser candidato. Eu não precisava estar escolhendo outro. Mas não é aquele candidato que vai ser vitorioso. Esse discurso não vai chegar à vitória. Não é esse discurso. Nós já tivemos alguma experiência disso. Não é na sociedade, não é algo quando você vem e que vinha de um momento em que parecia que era muito bom, até tomar consciência de que o que começa a ser ruim tem a ver com aquele governo, mas isso não é um processo de cultura, isso é um processo de acúmulo. Então, analisando isso, nós ganhamos de um PT que estava há 16 anos em Porto Alegre e ganhamos a eleição de prefeito com o candidato do PPS. Não é que faltasse ao PPS contundência na crítica ao governo petista, não, mas era necessário para a população porto-alegrense que você tivesse como mostrar que era necessária a superação e a alternância. Então, são questões que precisam ser analisadas. Mas uma coisa que o senhor deixou claro é o seguinte, um discurso muito radical não é o ideal para ganhar a eleição. Pode ser até bom para o nosso fígado, ou para o fígado de Gabeira, mas eu não sei se é para a sociedade. Eu gostaria, eu não tenho. Eu acho que precisa ser muito crítico e não deixarei de ser o crítico necessário. Algumas questões que, inclusive, passam ao largo. O Eduardo Campos tem sido mais crítico do que o Aécio Neves? Muita gente diz que o Eduardo Campos tem batido mais. Mas talvez até por necessidade. Né? Mas o senhor concorda que ele está batendo mais do que o Aécio? Não sei. Ele está focando, talvez, e repercutindo mais, porque é algo novo. Né? O Aécio tem agora, eu diria até, que ele parece que assumiu um pouco mais uma postura oposicionista. Estava um pouco omisso. Né? Eu acho que com a candidatura dele, mais ou menos consolidada no PSDB, ele parece que tem assumido um pouco mais essa postura. Eu acho que vai caminhar para também ser mais afirmativo. Sob o risco de o PSDB perder a hegemonia na oposição, por exemplo, o Eduardo Campos ou a Marina, em 2014, chegarem à frente do Aécio Neves? Olha, eu acho que é uma disputa que também se faz, não é apenas oposição contra o governo, é também como a oposição vai se posicionar. Há disputas nisso. Nós mesmo que a nível muito pequeno, nós tentamos ampliar o nosso espaço no campo da oposição, afirmar algumas questões que nós achamos que devam ser afirmadas e que o PSDB talvez tenha, por definição própria, lá não tenha tido o cuidado de enfatizar. Essas disputas também existem, dentro do pluralismo. Na democracia, nada demais que você tenha disputa na oposição para ver quem haverá de ser o hegemônico. Afinal, são duas vagas, né? Olha, se uma está com a Dilma, tem que ter uma briga na oposição para chegar lá. Vai ter. Olha, e não tem nenhum problema. Eu me lembro o seguinte, uma das coisas que falo muito de Eduardo é que, como se Eduardo fosse muito ligado ao PT. E o PT tem essa mania de que quem está junto dele, se afasta, é traidor. Né? E passa a ser inimigo. Então, isso é uma visão profundamente totalitária. Mas eu começo a dizer o seguinte, olha, não se esqueçam de que Eduardo Campos, em Pernambuco, não tem nenhuma grande tradição de ser aliado do PT. Derrotou o PT no ano passado. Não, mas não é só isso. Não era aliado do PT. Historicamente. Grupo, éramos nós. Eu me lembro do governo de Arraes, todos nós juntos lá, e o PT chamando Arraes de Pinochet do Nordeste. Só para a gente ver o grau. E a disputa em 2006 de Eduardo
contra o PT para ir para o segundo turno, a disputa contra o candidato Mendonça Filho, que era do DEM, do PSD e PMDB, de Jarbas Vasconcelos, foi uma disputa muito acirrada. No segundo turno é que, quando Lula foi ao segundo turno com Geraldo Alckmin, houve a aproximação de Eduardo. O Eduardo e o Lula tinham uma aproximação forte, né? Sim, pessoal, um laço forte. Como tínhamos nós, porque votamos mais em Lula, talvez até do que do PSDB. Então, só apoiou o Lula em 2002? Claro, em 2002 apoiamos. Inclusive as pessoas dizem, mas não apoiou o Serra, digo, é meu amigo. Coisa que Lula não era. Mas apoiei Lula, o partido apoiou. Então, porque a política é um pouco isso. Então, nesse processo, a aproximação efetiva de Eduardo foi quando também nos aproximamos, fizemos parte do primeiro governo de Lula. Nós e o PSB. Só que nós nos afastamos, ele não continuou. Mas agora, em 2012, já houve nova ruptura na eleição lá do Recife. Então, é importante entender isso para ver que essa independência do PSDB e do PSB e o projeto do Eduardo Campos, de certa autonomia, é um projeto profundamente legítimo. O PT não tem que estar cobrando dele que ele se omita, ele se apague, ele não lance a sua candidatura. Isso, evidentemente, é uma estultice do PT. De licença, só um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com o deputado federal Roberto Freire.